Olá! Hoje o Melhor de Três vai abordar 3 temas diferentes. O primeiro vai ser sobre o crescimento do estupro coletivo no Brasil, um absurdo. O segundo é mais light, vamos falar sobre como lidar com a rotina, no dia a dia. Você é estressado, quer sempre uma mudança? E o terceiro, nós vamos falar sobre confiança e desconfiança, como é que a gente consegue lidar com isso no dia a dia e descobrir o perfil das pessoas. Nosso primeiro tema, então, é bastante sério, né? Estupro coletivo. Isso é uma pesquisa agora, esse final de semana, do Ministério da Saúde, que ele disse simplesmente que o Brasil tem 10 estupros coletivos por dia. Veja bem, em 2011 eram 1.570, o que é um absurdo, e chegou agora em 2016 com 3.526 daqueles que são notificados, né? Que sociedade a gente vive? Ao ano. 10 estupros por dia, coletivos. É um número tão absurdo que a gente olha e pensa assim, não pode ser verdade um negócio desse, né? É porque também é dada a amplitude do Brasil, mas é uma coisa tão, assim, estapafúrdia que você pensa na falta de respeito, em como a mulher ainda não é assim, respeitada. Não é vista como um ser humano. É assim, é outra coisa, né? Essa sociedade, o mundo evoluiu, a gente está aí caminhando para a tecnologia, as plataformas colocam a gente em contato com a pessoa do outro lado do mundo em questão de 1 segundo, mas como a cultura ainda está enraizada, né? A cultura machista ainda está enraizada nas pessoas, e por mais que haja informação, acho que precisa existir uma reformulação na base, sabe? Educação. Isso é educação. Né? É animalesco isso. É absurdo. O Distrito Federal, Acre e Tocantins são os estados com maior número de registro desses estupros. Não, Distrito Federal é que é estranho. Não é Acre absurdo? e Tocantins eu ainda pensaria. Deve ter muita área sem policiamento, meio coronelizada. Isso, mas Distrito Federal você ainda está brincando, né? Porque não é possível. Está entre os 3 mais estados. E olha que isso deve ser subnotificado, né? Sim. Com certeza. Além disso, essa parcela dos casos aí de 10 por dia ainda significa 10% do que é notificado. Então a gente tem assim um número absurdo do que acontece. Gente que não vai à polícia, que não notifica exatamente. mesmo, né? Você imagina, né? Vergonha, enfim. Até porque muitos desses casos devem ser com adolescentes, às vezes até crianças também. criança. Menores que 12 anos é uma criança. Aí acaba não dando queixa mesmo, né? Ou, às vezes, mesmo com adulto que, por Agora, vergonha... assim, a mídia tem dado um pouco de vazão a isso, até porque essas pessoas estão filmando, né? Nossa. Eles filmam essa violência e postam isso, né? E casos recentes que a gente teve, né? No Rio e em outros locais. Isso é tão, assim, inaceitável que eu fico pensando. É que, assim, a gente nunca vivenciou isso, nunca passou por um caso de violência extrema, assim, que é uma coisa que tem consequências, eu acho que para o resto da sua vida, mas quando a gente olha, parece uma coisa tão grotesca que eu penso numa coisa animal, que é o que você está falando, né? Eu acho que também, assim, parte disso, da pessoa ter esse prazer em, além de cometer esse ato cruel, ainda filmar e colocar, também está envolvido um pouco com drogas, né? Você percebe que parte dessa moçada que fazem o filme, eles estão embalados já. Você sabe que quando eu estava na faculdade, eu tive uma amiga de faculdade, eu entrei na faculdade com 16, ela tinha 17. E ela namorava um menino da própria faculdade e ela era assim um pouco estranha. E eu sempre olhava para ela assim, pensando, nossa, ela é meio... Ela mantinha uma distância. Aí um dia, comentando com outra pessoa, ela falou assim, ela vai fazer um trabalho com a gente. Eu virei e falei assim, vai ser difícil, né? Porque ela é tão assim, reservada. Ela falou, mas também com a história que ela tem. Eu falei, qual é a história que ela tem? Ela falou assim, ela passou por um estupro coletivo dos amigos do irmão dela. Detalhe, 2 eram filhos de delegados, então nunca foram penitenciados porque eram filhos de delegados e aí foram acobertados. Sim. E era gente que frequentava a casa dela. Mas sabe que até hoje a polícia ainda não considera um estupro coletivo como uma coisa diferente, assim. Tipo um homicídio culposo. Isso, sabe assim. Então acho que isso também contribui muito, né? Porque esse machismo existe em todos os locais. Mas se houvesse uma punição muito severa. E o que contribui também é o silêncio, né? Às vezes a família tem vergonha, o adolescente tem vergonha de contar. Mas às vezes a pessoa tem. Qual é a cultura principal? De culpar
a vítima. mulher, A vítima. a A vítima. vítima. É. Então, às vezes, você não conta isso na sua casa porque você vai ser vitimizada, aliás, né, vai ser culpada, não vítima. Né? Eu estava vendo uma reportagem. Não, na verdade, eu recebi um comunicado de uma entidade que tem na Zona Norte que recolhe as crianças das escolas públicas na hora do almoço. Porque é a hora que elas vão para casa e ficam ali 2 horas até voltar para o contraturno na escola à tarde. E é nessa hora que eles levantaram que tem maior abuso de menores que por parte absurdo. do tio, porque fica com o tio, fica com o primo, fica com o vizinho. Na a própria mãe está casa, trabalhando né? na própria casa ou na vizinhança. Tudo isso não está nesses números, você imagina? Se isso representa 10 estupros coletivos por dia, se isso é 10% do que existe no Brasil, né? Não sei como também no resto do mundo, né? Na Índia e outras culturas, sim. enfim. Nossa, na Índia também. Elas são atacadas no transporte fico público. Eu estava chocada. né? pensando em ir com a minha irmã índia, ela falou assim, não topo de jeito nenhum. Eu falei, por quê? Ia ser uma viagem tão legal. Ela falou assim, Índia não rola, o número de estupros por minuto é absurdo. absurdo Ela lá, falou assim, não vou correr esse risco não. Ela falou, essa é uma viagem que não dá pra gente ir só a Vocês gente. não viram uma reportagem que a menina estava com o noivo ou o namorado de uma cidade para outra? Eles estupraram a moça dentro do ônibus coletivo, na frente do noivo, ele foi amarrado, uma coisa assim, horrorosa. Nossa, que absurdo. E lá fica por isso mesmo também, né? Como aqui. E é um tabu É que isso. estupro é um crime, assim, não é só a questão da violência, né? É uma coisa que eu acho que mexe com a tua cabeça. É, assim. violência psicológica, Nossa, total. além da... Mas acaba sendo um crime invisível ainda, né? Invisível e que envolve toda a família, eu acho. Porque depois que você sabe que uma coisa dessa aconteceu com um filho seu ou com uma filha sua, acaba com, sei lá, tem alguma coisa Mas muito o que ruim acontece na fica. cabeça dessa pessoa que foi Nossa. violentada, gente? Eu tenho uma acho amiga que foi não- psicóloga você não no consegue Cairo mais. e como os muçulmanos não podem violentar mulheres porque eles são crime mesmo, é. eles violentam os meninos. Então a iniciação sexual dos meninos todas é via estupro e às vezes via estupro coletivo, assim, uma coisa horrorosa. O que diferencia o ser humano dos animais, né? Eu acho que os animais não fazem isso. o E ser aí você humano. ainda pensa assim, lá nem tem muita diferenciação. Você pode pensar, é uma mulher considerada objeto. Não, são meninos. Eles absurdo. provavelmente foram abusados e reproduzem o modelo e geram mais uma geração de meninos que vêm traumatizados e com a Sim. cabeça zoada. Tomara que essa maior diversidade que a gente vem vendo, as pessoas discutindo, que essas coisas possam evoluir, né? Mas precisa de Porque educação, né, Cláudia? Muita educação. Próximo bloco nós vamos falar sobre rotina. Como é que você lidar com a rotina no dia a dia? Você é um estressado, quer sempre uma mudança? Fique ligado, voltamos daqui a pouquinho. Tim, 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 tim. Faz o tamborim, tim, tim, tim. E o violão.